Gente, o INSS foi condenado e não quer pagar a revisão da vida toda. E o pior, com a anuência, com a concordância da Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral Federal. Vejamos, eu vou contextualizar e depois eu vou mostrar as informações para vocês na tela do seu dispositivo. Se você não está familiarizado com esse tema, trata-se da maior ação de revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. Essa ação foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que, registro, é a última instância do Poder Judiciário brasileiro. No dia 1º de dezembro de 2022, basicamente o Supremo Tribunal Federal decidiu que o aposentado ou pensionista tem direito de solicitar uma revisão do seu benefício previdenciário a fim de aumentar o valor da sua renda mensal, bem como obrigar o INSS a devolver valores atrasados. Ocorre que está aí a decisão aparecendo na tela do seu dispositivo, tema 1102, e vejam, isso aqui, pessoal, ó. No dia 1º de março, houve um despacho do ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a relatoria desse caso lá no Supremo Tribunal Federal, concedendo o prazo de 10 dias para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, apresentar cronograma de aplicação da diretriz formada no tema 1102. Ou seja, o INSS pediu e o ministro aceitou, conceder um prazo para o INSS apresentar um cronograma de diretrizes, o disciplinamento de como seria feita essas revisões e, consequentemente, os pagamentos de valores atrasados e o aumento no valor dos benefícios mensais de aposentados e pensionistas do INSS. Foi o próprio INSS que pediu isso ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, na qualidade de relator do caso, concedeu esse prazo para o INSS. Agora prestem atenção na malandragem do INSS. Está vendo aqui, ó, uma petição. Foi juntado um documento ontem no processo. Gravo o vídeo hoje, dia 28 de março de 2023. No dia 27 de março, o INSS, por meio da Procuradoria Geral Federal, apresentou essa petição, esse documento, falando exatamente o seguinte. Vejam, aqui está o documento da Advocacia Geral da União. Olha aqui o número do recurso extraordinário, tema 1102. A Procuradoria Geral, que representa o INSS, fala um pouco aqui do contexto da decisão que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2022, em que o STF concedeu esse direito, essa possibilidade aos aposentados e pensionistas do INSS. Ocorre que, e aqui eu vou fazer questão de ler para vocês e vou explicando. Não obstante, no caso de internalização administrativa da tese, ou seja, se o INSS começar a revisar esses benefícios na via administrativa, definida judicialmente, dependerá, em primeiro lugar, preste atenção, ele mesmo pediu anteriormente que o Supremo Tribunal fizesse isso. Agora ele vem com essa, do conhecimento do inteiro teor do acórdão, ainda pendente de publicação neste recurso extraordinário, e eventualmente de questões que ainda precisam ser aclaradas pela Suprema Corte. É isso que nos interessa. O trecho do documento, deixa eu ver aqui, eu já volto aí, tá? Olha quem assinou esse documento aqui, ó. Vamos lá, ó. A doutora Adriana Maia Venturini, Procuradora-Geral Federal, Subprocurador Federal assinou aqui, diretor da Procuradoria Nacional Federal de Contencioso Previdenciário, só para registro. E a data aqui, ó, Brasília,
27 de março de 2023. Pois bem, vamos retornar aqui no que o INSS está pedindo. Ele mesmo pediu para que o Supremo Tribunal Federal concedesse um prazo de 10 dias. Aí já foram 10 dias, correto? Agora vem o INSS, por meio da Procuradoria que o representa na Justiça, dizendo que não pode apresentar aquela diretriz que ele pediu para apresentar, porque o Supremo Tribunal Federal ainda não publicou o acórdão. Ora, se eu fosse o ministro Alexandre de Moraes, eu iria aplicar uma multa agora no INSS, porque o acórdão não foi publicado exatamente porque o ministro estava aguardando o conhecimento desta diretriz que o próprio INSS pediu para apresentá-la. Por isso que não foi publicado o acórdão, porque lá eles pedem, inclusive na petição anterior, a possibilidade de fazer um acordo e pagar de forma automática para todos os aposentados e pensionistas que têm direito. E agora vem com essa estratégia. Olha, nós não vamos apresentar diretriz porque eles não têm diretriz. Porque nós não conhecemos o teor do acórdão. E já deixa claro aqui que eles irão protelar ainda mais. Quando eles dizem aqui que precisa ser aclaradas, tem situações, tem questões que precisam ser aclaradas. Sinalizando aqui que quando o Supremo Tribunal Federal publicar o acórdão, eles irão apresentar embargos de declaração. Ocorre que essa decisão não tem nada que careça ser esclarecida. A tese é cristalina, é clara como a luz solar. Qual que é a estratégia do INSS? Nós sabemos que no caso da revisão de benefícios previdenciários, tem um prazo para solicitá-la, que é de 10 anos. Artigo 103 da Lei 8.203 de 1991. Somente com essa estratégia aqui, o INSS vai deixando de fora milhares de aposentados e pensionistas. Por quê? Ocorre aqui a decadência. Pessoas que passaram de 10 anos não podem mais pedir a revisão porque já passou dos 10 anos. Essa é a estratégia do INSS. É tentar protelar, ou seja, segurar o maior tempo possível que eles puderem. E aí vai reduzindo o número de pessoas que poderão pedir essa revisão. Qual que é a minha orientação como professor da matéria? Não esperem publicação de acórdão, não esperem dirimir essa questão entre o INSS e o Supremo Tribunal Federal. A decisão já foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, já está valendo e tem repercussão geral. A Justiça de primeiro e segundo grau já estão concedendo a revisão da vida toda para aposentados e pensionistas. A minha orientação é que você peça a revisão agora, não espere decidir essa estratégia, essa briga do INSS e o Supremo Tribunal Federal, que aqui é a Procuradoria. Eles são especialistas nisso, de livrar o INSS de cumprir com as suas obrigações, de pagar aquilo que deve para o cidadão, para o trabalhador. É óbvio que a Procuradoria vai fazer de tudo para que o INSS pague o mínimo possível. Se tinha 10 milhões de pessoas, se o INSS pagar para 100 pessoas, imagina a vitória deles. Então você tem que ingressar com a ação de revisão agora. Peça para fazer os cálculos das suas contribuições, link na descrição do vídeo, vê lá com o pessoal da Previcalc, vê lá com o pessoal do Grupo Copa, tem mercado para todo mundo, tem muitas pessoas, então dá para as duas empresas atuarem aqui no caso da revisão da vida toda, fazendo os cálculos, e ajuize a ação. Está cheio de decisões de primeiro grau condenando o INSS a revisar os benefícios previdenciários e devolver valores retroativos. Não caiam nessa estratégia da Procuradoria-Geral Federal, do INSS, porque o propósito deles, o objetivo deles é diminuir
o máximo possível a quantidade de pessoas que terão direito aqui, valendo-se de forma velada da tese da decadência. Passou de 10 anos, você não tem mais direito de solicitar uma revisão do seu benefício previdenciário. Olá, você que é aposentado, aposentada ou pensionista do INSS, eu tenho um convite importante para te fazer. Se você ainda não fez o cálculo da revisão da vida toda para saber se ela é vantajosa para aumento do seu benefício, entre em contato agora com a Previcalc e fale com uma de nossas consultoras. A Previcalc é uma empresa especialista em cálculos previdenciários e, além do cálculo da revisão da vida toda, nós elaboramos o cálculo para identificar se o seu benefício atual foi concedido com o valor correto, ou até mesmo se tem outra revisão mais vantajosa para aumento do seu benefício. Não perca mais tempo. Entre em contato agora e fale com um especialista.